Olá, muito bom dia. Obrigado por merecer a sua audiência e principalmente a sua companhia. E a gente começa esta edição com a prestação de serviço. Vamos falar do trânsito na região. E ao vivo quem traz as informações atualizadas para o motorista que sai de casa neste momento é novamente a repórter Andréia Trevisan, que volta ao Noticidade Manhã. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que assistem ao Noticidade de Manhã. Obrigada, estou feliz de estar de volta ao Noticidade de Manhã. Olha só, o movimento em Sorocaba está tranquilo, apesar do excesso de veículos em alguns pontos da cidade. Eu estou no final da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Atrás de mim, logo em seguida, já começa a Avenida Independência, no Alto da Boa Vista. E o movimento é constante de motoristas que seguem para a zona industrial, para o bairro do Éden e também segue na Castelinho, sentido São Paulo, mas o motorista não encontra nenhuma dificuldade. Vamos falar sobre a região. O motorista que sai neste momento de Itapetininga, sentido capital, deve ficar atento. Há obras na pista expressa a partir do quilômetro 122. Então, a partir do quilômetro 122, em Itapetininga, o motorista deve redobrar a atenção. Já para o motorista que segue pelos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo, não enfrenta problemas. O trânsito está tranquilo. E hoje o rodízio na capital, no centro expandido, restringe a circulação de veículos com placas final 3 e 4. O horário é das 7 às 10 da manhã e das 5 horas da tarde até às 8 horas da noite, tá? Quem insistir paga multa, R$ 85,12. E o motorista ainda soma 4 pontos na carteira. Fernando, na próxima participação eu vou falar sobre saúde. Tá ok, André. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. É hora de conferir os destaques dos jornais da região. No Jornal de Jundiaí desta terça-feira, dia 21 de maio, você vai ver que a Justiça determina que metade da frota de ônibus circule em Jundiaí e mais 7 cidades da região nesta terça-feira, quando motoristas e cobradores anunciam a greve. A categoria recusou a oferta das empresas feitas no final de semana, com 9% de reajuste nos salários. Eles pedem 17% de aumento. O São Roque Notícias destaca: 2 homens são encontrados mortos a tiros em 2 cidades da região. No primeiro caso, o corpo de um jovem de 14 anos foi encontrado no bairro Dona Catarina, em Mairinque. A Polícia Militar informou que recebeu uma ligação anônima informando sobre o fato de um homem estar caído na estrada. Uma viatura foi até o local e identificou se tratar de um caso de homicídio. Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Sorocaba foram acionados e a vítima foi identificada como José Dilson Carlos dos Santos. A Polícia Civil de Mairinque investiga o caso. Já em Araçariguama, o corpo de um outro homem também foi encontrado às margens da estrada Gregório Espina, no quilômetro 1 do bairro Distrito Industrial. Neste caso, não foi encontrado nenhum documento. O caso foi registrado na delegacia de São Roque como homicídio simples. Depois dos destaques do trânsito e da região, é hora de saber o que é notícia no Brasil e no mundo, direto do estúdio do SBT Manhã, em São Paulo, com Patrícia Rocha. Mais uma vez, uma cena recorrente. 3 criminosos fizeram um arrastão num bar na zona oeste de São Paulo. Os bandidos armados invadiram o local e renderam o dono, funcionários e cerca de 15 clientes. Enquanto 2 ladrões recolhiam dinheiro, carteiras e outros pertences das vítimas, o outro assaltante foi até a cozinha e pegou uma faca para ameaçar o dono da lanchonete. Durante a ação, um cliente que chegava no estabelecimento percebeu o assalto e deu ré no carro para ir embora. A movimentação assustou os criminosos que fugiram a pé. Até agora, ninguém foi preso. E um ciclista foi atropelado numa avenida da zona norte de São Paulo. Ele estava numa ciclofaixa que só funciona aos domingos. O motorista fugiu sem prestar socorro. Luan Musetti, de 17 anos, pedalava com 2 amigos quando aconteceu o acidente. O motorista deixou para trás o para-choque do carro, que foi arrancado com a força da batida. A placa ficou sem um dos números. O ciclista teve uma fratura no nariz e foi levado para um hospital da região. Um homem foi preso em flagrante suspeito de roubo na noite de ontem no bairro Jardim Caroline, em Votorantim.
Segundo a polícia, ele teria roubado 2 postos de gasolina em Sorocaba. O suspeito se passou por cliente e conseguiu levar a quantia de R$ 236. O homem foi levado para a delegacia e encaminhado ao CDP de Capela do Alto. Para com tudo que você está fazendo agora. Olha só que absurdo de notícia, infelizmente. Um triângulo amoroso abusava sexualmente de gêmeas de apenas 3 anos de idade. Eu repito, 3 anos de idade. Este ato nojento e abominável era filmado pela irmã das vítimas. Joel de Almeida Campos, de 45 anos, foi preso tentando pegar um ônibus para registro. Luciana Albergue das Dores, de 36 anos, e o amante, Fernando de Freitas Dutra, presos em abril, são suspeitos no crime de estupro das gêmeas de 3 anos de idade. Detalhe, as meninas são irmãs da suspeita. Entre novembro e janeiro, o trio se mudou de Itapeva para Ibiúna e começou a frequentar a casa do pai de Luciana no Recanto Primavera. Ao ganhar a confiança da família com presentes, o trio levou as crianças para passarem a noite com eles. E em pelo menos uma das ocasiões, o abuso foi gravado. Nós recebemos através do Conselho Tutelar de Itapeva, que recebeu um chip onde tinha cenas gravadas de 2 pessoas estuprando 2 crianças de 3 anos. A mãe das meninas, que não quis se identificar, conta como as crianças foram tocadas. Começaram a contar aos pouquinhos. Que o tio Joel tirou a roupa, que o tio Joel tirou a calcinha, tinha beijado entre as pernas dela. Na delegacia, o cunhado das gêmeas preferiu o silêncio. Você está arrependido do que você fez? Luciana e Joel, que são casados, devem ser investigados ainda pela polícia de Itapeva por outros abusos. E corre um outro inquérito policial na cidade de Itapeva, que, segundo as informações que nós temos do Conselho Tutelar, eles já perderam a guarda dos 2 filhos, que são 2 meninos, um menino de 6 e um de 13. Mesmo com a prisão de todos os envolvidos, o trauma da família será para a vida toda. A menor, ela fala, eu não consigo dormir, ela fala que vê bicho, que vê o tio. Ela chora, ela não dá, para tomar banho, não toma mais banho sozinha, não vai ao banheiro sozinha. Ela não fica sozinha um minuto. Ela já era nervosa, agora o problema dela cresceu, ela estica o cabelo e arranca. O cabelo dela tá cheio de falhas, é esse sistema nervoso que ela tá. A outra, ela mudou assim, ela ficava deitada, chorando, não queria conversar, não queria comer, ela ficou assim praticamente uns 4 dias. E ela falava, você quer o quê, filha? Nada, não quero nada, eu quero ficar sozinha. Que absurdo. E o suspeito que não quis falar na reportagem de Pedro Leão, não precisa nem falar não, viu? Fala na cadeia, porque lá ele vai ter que conversar bastante. Um homem ateou fogo na casa da ex-mulher no Parque São Bento, em Sorocaba, nesta madrugada. O vizinho controlou o princípio de incêndio. De acordo com os bombeiros, não houve feridos. E um princípio de incêndio em uma caldeira de uma indústria química em Itupeva fez com que parte do prédio fosse evacuado. Os bombeiros trabalharam na ocorrência até o início da tarde de ontem. A empresa, que fica no bairro da Mina, retomou as atividades normalmente hoje. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. Saúde. A Associação Brasileira de Alzheimer promove hoje em Sorocaba uma palestra de graça para esclarecer algumas dúvidas sobre esta doença que provoca progressivamente a perda das funções cerebrais. E a gente volta a falar com a repórter Andréia Trevisan, que tem mais informações. Andréia. Olha só, como ainda não existe cura para essa doença, o objetivo da palestra é orientar a população em relação à prevenção e principalmente em relação ao tratamento contra Alzheimer. Sobre o assunto eu converso agora com Érica Rodrigues Neto, que é coordenadora geral da Abras. Bom dia, quais são os sintomas desta doença? Bom dia. Olha, o principal sintoma da doença de Alzheimer é o esquecimento das coisas corriqueiras da vida, das coisas que acabam de acontecer. As pessoas têm a memória das coisas antigas, mas se esquecem das coisas do dia a dia, daquela hora, né? E nós não temos prevenção para a doença de Alzheimer, nós temos proteção. Então, ter hábitos de vida saudável, estudar, se alimentar bem, fazer atividades físicas,
né? E muito importante é que a gente realmente se relacione com as pessoas. Então a nossa reunião, ela acontece sempre uma vez ao mês, às 19 horas, na rua Santa Clara, 162, no espaço da Fitofórmulas, que eles nos cedem gratuitamente. E desculpa, em relação ao diagnóstico, é possível já no início? Olha, hoje em dia já é possível. Esse diagnóstico ele é feito com exames de imagem e com testes neuropsicológicos que são feitos nos consultórios dos médicos e de psicólogos, mas sempre de profissionais que estejam habituados a tratar dessa doença. É importante a gente observar se alguém, um parente ou amigo próximo está passando por este tipo de problema para a gente também auxiliar. Sabe, Andréia, hoje em dia é muito importante que a gente auxilie o nosso próximo e é isso que a nossa associação faz há 20 anos aqui em Sorocaba. Nós estamos sempre orientando a população através dos meios de comunicação e das nossas palestras para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, tanto os portadores quanto os cuidadores. Ok, obrigada pelas informações. Todos estão convidados, até mesmo quem não tem a doença. Olha só, a palestra é de graça. É hoje à noite, às 7 horas. Eu vou repetir o endereço, é na rua Santa Clara, número 162, no centro de Sorocaba. É de graça, ninguém paga nada para participar. Fernando. Bacana a dica, André. É sempre bom e importante ressaltar o conhecimento, até para que algumas pessoas tenham esses princípios dessa doença na família e às vezes não sabem. E essa palestra provavelmente deve esclarecer essas questões. Isso sim, é isso mesmo. Obrigado, André. Daqui a pouco a gente volta. E a gente continua a falar sobre saúde. Já são 6 casos confirmados de morte por H1N1 na região. 1 em Pilar do Sul, Tatuí, Sorocaba e 3 em Jundiaí. O último foi registrado há 2 dias. Já é o 3º registro de morte na cidade, o que preocupa. Os sintomas da gripe H1N1 são os mesmos da gripe comum no começo da doença, mas o paciente deve ficar atento à evolução. Os sintomas da influenza, tanto H1N1 como a influenza sazonal, que é a gripe comum, que a gente costuma, que a população costuma chamar, começam com febre, tosse, dor de garganta. A paciente de 56 anos já estava com o diagnóstico confirmado de H1N1. Ela era obesa, portanto fazia parte do grupo de risco. A Secretaria da Saúde prorrogou o prazo para vacinação contra a gripe em todo o estado. Em Jundiaí, 75% da população que faz parte do grupo de risco já foi imunizada. Seu Wilson veio tomar a vacina depois da prorrogação. Nos dias da campanha eu estava muito gripado e eu não quis tomar, Além da vacina, a prevenção por meio da higiene auxilia no combate. Uma pessoa com gripe, ela pode espirrar, levar as mãos à boca, depois ela coloca essas mãos que estão contaminadas com o vírus nos objetos, por exemplo, no corrimão, numa cadeira, num banco, e aí a outra pessoa que vem, coloca a mão também naquele lugar e leva a boca aos olhos, ela leva o vírus para ela também. E nesta segunda-feira, mais um caso da doença H1N1 foi confirmado em Jundiaí. O paciente foi encaminhado para um hospital em Campinas. Já em Sorocaba, também foi registrado mais outro caso suspeito por gripe A. O sol aparece entre as nuvens nesta terça-feira e o dia deve ser um pouquinho mais quente que ontem. Com isso, existe a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, principalmente no período da tarde e à noite. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, onde a mínima na cidade será de 18 e a máxima de 26 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da região. Jumirim tem mínima de 18 graus e a máxima chega aos 27. Mesma previsão para a cidade de Votorantim. Em Várzea Paulista, a máxima não passa dos 26. Já em Porto Feliz, as temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Atenção, produtores rurais da região. A partir de hoje, a cidade de Iperó vai contar com uma unidade móvel do Poupa Tempo Rural. A unidade faz parte de um projeto piloto do governo do estado. E quem vai passar mais informações ao vivo novamente é a repórter Andréia Trevisan. Andréia, o produtor rural que precisar de atendimento precisa pagar alguma coisa?
O melhor de tudo é que ninguém cobra nada, ou seja, ninguém precisa pagar nada. A informação passada por profissionais de graça em Iperó. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o prefeito da cidade, Vanderlei Polizelli. Como será este trabalho? Bom dia. Bom dia. O trabalho será realizado durante 3 dias, iniciando-se amanhã, quarta-feira, no terminal rodoviário municipal, para que todos os produtores, tenham a chance aí no primeiro dia de tirar as suas dúvidas, estar repassando as informações também para os demais de todos os serviços que serão colocados à sua disposição e de forma gratuita. Quais são esses serviços? Dá um exemplo para a gente. São cerca de 50 serviços. Em sua grande maioria são serviços online, terão guias de transporte animal, orientação à nova produção, orientações técnicas de alguns produtos, financiamento ao crédito rural e todas as outras informações necessárias ao produtor rural. Qual a importância desse projeto em Iperó, já que tem uma grande área rural na cidade? É muito importante essa parceria do governo do estado com o município de Iperó e outras cidades, tendo em vista que o nosso município tem 1/3 de sua população vivendo na área rural. E com certeza, com novas informações, com informações específicas e técnicas, o produtor vai conseguir produzir mais e, consequentemente, sua produção vai chegar à população que também vai ser atendida. É o primeiro ano do projeto em Iperó. Exatamente, é o primeiro ano do projeto. Todos estão bastante ansiosos, com a chegada do Poupa Tempo, e com certeza vai atender muito bem, sim, a população rural. Reforçar que o produtor não vai pagar nada, não precisa ficar com medo. É orientação passada por profissional, mas de graça. Exatamente, a orientação de todos os serviços, dos 50 serviços colocados à disposição, serão de forma gratuita. Ok, obrigada pelas informações. Outras informações é só se dirigir até a Casa da Agricultura em Iperó. O endereço é na rua Pedro Rezende de Almeida, número 25, no Jardim Joseli. Fernando. Obrigado, André, pelas informações e um bom trabalho. E o assunto continua relacionado ao campo. No nosso quadro de hoje, vamos falar sobre as flores. E para quem pensa que elas só aparecem na primavera, vai se surpreender com as opções disponíveis para o outono. Veja na reportagem. Elas encantam o ano todo. A primavera e o verão já passaram e elas continuam exuberantes. Colorido que enche os nossos olhos e realça o brilho de cada pétala. Flor é muito importante, na vida da gente. O outono é época de muitas espécies, como o próprio nome diz, flor de maio. Em muitos tons, essa planta cresce até 40 centímetros de altura e 60 de largura. Tem ainda o antúrio, planta tradicional no paisagismo. Brilha independentemente da época. O brinco de princesa. A flor é símbolo do Rio Grande do Sul e tem pétalas e sépalas de cores e de formas diferentes. A azaleia, um dos símbolos da cidade de São Paulo, brota vários talos e chega a ter 7 cores. A flor é desenvolvida ao longo de centenas de anos e tem mais de 10.000 espécies cultivadas. É outro tipo resistente na época em que as folhas caem. As plantinhas também sentem frio. Diferente do verão, no outono agora a quantidade de água pode ser diminuída de 1 a 2 vezes por semana, dependendo a planta. Tem que ser tomado cuidado agora com o vento, que agora venta bastante e geralmente as flores, não gostam muito de vento. Com as dicas de quem entende do processo, desde o cultivo até a venda, fica impossível não ter um pedaço da natureza perto da gente. Minha casa é um jardim. Adoro plantas. No outono também tem que ficar com a casa cheia de flores. Tá aí, flores, boas opções para presentear
e decorar. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha logo mais, à 13h, com o Nolan Robertos no Manchetes Noticidade. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, em Sorocaba. Um ótimo dia para você, saúde e sucesso!